Olá, sejam muito bem-vindos ao Cast Experience, é o podcast da Algartec. Estou aqui hoje com um time de feras. Bom, eu sou a Camila, coordenadora de marketing da Algartec, e aí eu quero trazer essas meninas hoje para falar pra gente, sabe de quê, gente? Sucesso do cliente. Elas estão aqui para garantir que isso tudo aconteça de forma linda, plena e organizada, né não, meninas? Bom, é isso aí. Estou aqui com a Fabiana Canedo, né? Ela é coordenadora de qualidade e treinamento empresarial aqui na Algartec. Oi, Camila, obrigada. Muito bem-vinda. A Elaine Marcelino, a Elaine é gerente de projetos. Obrigada. E a Luciana Bernardes, coordenadora de governança e eficiência na Algartec. Olá, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom, gente. Bom, falando um pouquinho sobre estratégias de sucesso do cliente, a gente sabe que isso são coisas essenciais para criar relacionamentos duradouros e de confiança. Focar no sucesso do cliente significa ir muito além da venda, garantindo que os clientes atinjam seus objetivos com a solução que a Algartec dá para eles. Uma abordagem eficaz de sucesso lá no cliente, ela não melhora só a experiência, mas também ela impacta positivamente na reputação da marca e, claro, nos resultados financeiros. Então, é disso hoje que nós vamos bater um papo aqui, né, gente? E vamos começar já falando de uma pergunta para a gente debater bastante e todo mundo colocar aqui sua opinião. Vou direcionar para a Fabi, mas depois quero todo mundo contando aí um pouquinho da sua área. Fabi, o que é sucesso do cliente para você? Bom, a gente, até na sua introdução, né, você fala sobre experiência, né? Até pouco tempo, o tema experiência do cliente era muito forte. A gente falava, né, o quanto gerar uma experiência positiva era importante para as relações, tanto as relações de atendimento, relações de compra, de consumo, enfim. Porém, o sucesso ele vai muito além disso, né? O sucesso é o quanto aquilo se concretiza em resultado. Né? A experiência ela está relacionada às percepções, ao sentimento, àquilo que gerou uma satisfação, uma sensação. Mas o sucesso é o quanto aquilo que eu busquei me trouxe resultado que eu esperava, de fato. Né? Então, é um contexto muito mais amplo, muito mais completo e muito mais complexo de atender, né, diante do contexto hoje que a gente trabalha aqui na Algartec. Sim. Muito mais desafiante. É isso mesmo. E de atender as expectativas ali desde o começo, né? Exatamente. Da chegada do cliente, por todo o processo que ele vai passar dentro da companhia e a entrega final, né? Exatamente. Uma vigília constante. Se aquilo que foi entregue está dentro daquilo que ele, de fato, esperava receber e não apenas sentir. É isso aí, é isso aí. Deixar o cliente feliz e satisfeito. E aí a gente também, para o pessoal aí de casa, contar para vocês que aqui na Algartec a gente se preocupa muito com isso. O resultado e o final lá do cliente, para nós, é muito importante. Então, vou colocar um outro debate aqui, uma outra questão para a gente falar. Elaine, vou começar por você. Para a gente falar sobre a jornada do sucesso do cliente, né? Ele chega, ele tem demandas, ou às vezes ele já está aqui, né? E entra com outros pedidos. Como isso tudo funciona aqui dentro da Algartec? Sei que você trabalha na área de projetos, especialista nesse assunto. Conta pra gente aí um pouquinho da sua rotina e do seu dia a dia. Acho que, primeiramente, a gente tenta entender qual que é a dor do cliente, né? Qual que é a necessidade desse cliente, porque a partir daí a gente consegue fazer um serviço que vai atender mesmo as expectativas desse cliente. Depois que a gente entendeu, o cliente está tudo alinhado, aí entra para a área de projetos, né? Então, essa demanda, ela vira projeto aqui. Então, hoje a gente tem uma área muito bem estruturada aqui dentro da Algartec, né? A demanda chegou, a gente já tem o envolvimento de todas as áreas, então, cada área com a sua atividade ali. E a parte da gestão de projetos, ela vai alinhar com todas as áreas, vai garantir que a área de treinamento, a área de qualidade, a área de processos, o pessoal do TH, ele vai fazer a entrega de forma que, ao final do projeto, todas as entregas sejam conforme foi alinhado com o cliente. E para isso, durante a fase do projeto, a gente tem todo um acompanhamento aí desse projeto, tem uma comunicação eficaz com a equipe, com o cliente, a gente sempre mantém essa equipe focada.
A gente sempre mantém uma comunicação com o cliente para que ele fique confortável durante esse período. Então, é importante a gente sempre dar reports para ele, faz reunião de alinhamento, porque o cliente ele fica ansioso. Sim. Nossa, quando que vai entrar a minha demanda? Quando que o pessoal vai começar a treinar? Então, a gente sempre mantém ele informado durante essa jornada, durante o projeto em si, né? E ao longo do projeto em si, a gente vai acompanhando, né? A gente levanta os riscos e a parte de riscos ela é extremamente importante. Por quê? Porque, por exemplo, a parte de treinamento, ela pode, peraí, esse tempo aí que colocou não é suficiente para essa quantidade de conteúdo, por exemplo. Sim. Então, a gente vai mitigando esses riscos ao longo do projeto. Tem um ponto super importante nesse mapeamento de risco e a parte de treinamento ela é extremamente influenciada por ele. Por quê? Dentro do cronograma de treinamento eu tenho alguns contextos como conteúdo, como material, como a preparação do time de treinamento, a metodologia. Muitas vezes o cliente não está adaptado dentro do contexto de formação para esse projeto ser implantado de fato. Concretizado. Né? Exatamente, de uma forma organizada. E aí, alguns detalhes, por exemplo, que a gente mapeia muito na fase de projeto, é acesso, por exemplo. Né? Muitas vezes o tempo de treinamento ele não contribui, ele não é compatível com o tempo de entrega dos acessos. E aí, todo o plano de treinamento é comprometido por isso. E tem também um ponto importante aqui, que a Fabi falou, que é a parte de processos. Às vezes eu pego um cliente, a gente contrata um serviço, que o cliente está muito bem definido, os processos dentro da casa dele está muito bem definido. Está tudo redondinho, Está tudo redondinho. Então, a gente recebe essa documentação, a gente entra com o nosso time de processo, faz a instrução de trabalho para quê? Para o time de treinamento, para o time de qualidade fazer todo esse desenho. Só que, às vezes, a gente pega também aquele cliente que não tem nada. E aí, muitas vezes, a gente também é uma oportunidade para quê? Para a consultoria desse cliente. Às vezes, no meio do projeto, a gente vende uma consultoria. Uhum, não, vamos organizar a sua casa aqui para poder entrar. Então, isso também é uma experiência com o cliente ali durante essa fase de projeto. Então, a gente tem a parte de treinamento, qualidade, e além desses pontos também, a gente tem meio que o back, que às vezes o cliente não enxerga, que é que a gente montar toda a infraestrutura aqui dentro da Algar, tem um time enorme aqui, que a gente vê o melhor layout, quais são as máquinas que precisam, e a gente precisa também a parte de máquinas, se tem no estoque, não tem, e aí é uma correria, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura por trás que consegue atender o cliente de forma que ele não veja esses pontos. Para ele é muito transparente isso. Isso é muito bacana. Para o cliente, ele vê muito parte de treinamento, acessos, o recrutamento, porque às vezes esse cliente ele quer participar ali para definir qual que é o perfil. Às vezes o cliente ele já vem com aquele perfil, não, eu quero o perfil desse jeito aqui para o meu atendimento, mas às vezes nem isso ele sabe. Às vezes o time vai ter que instigar isso, falar assim, opa, peraí, esse é o perfil que a gente precisa. Então, às vezes o cliente vê essa parte. Sim. Mas isso é o sucesso dele, né? Exatamente. O sucesso desse novo cliente na Algartec é entender o que ele precisa, o que ele espera, o que ele já tem, o que ele não tem e o que a gente tem ali dentro do nosso contexto de liberdade e flexibilidade para contribuir, para co-construir. Exatamente. E de entregar o que de fato ele precisa, né? Exatamente. Porque como a Elaine disse, muitas vezes o cliente chega sem saber exatamente o que ele precisa, o que ele quer, o que ele tem. Mas aí é onde a gente entra, né, com a expertise, e aí todas as áreas aqui envolvidas, de falar, poxa, você não prefere fazer assim ou dessa forma, né? Para que a gente tenha lá no final um resultado e um sucesso do cliente, né? Exatamente. Que é o tema que a gente às vezes no meio do projeto a gente muda. Não, isso Aham. aqui não vai ser legal para você. Vamos mudar o caminho, vamos mudar esse caminho aqui, vamos por esse aqui que dá sucesso. Que é o processo de inteligência e estratégia, né? Para a gente atuar de forma otimizada para entregar o que ele precisa, né? E da melhor forma e rapidez possível, né? E quando a gente traz esse cliente,
avaliando já, a partir do momento que a gente consegue atrair os talentos e começar a formar esses talentos, a gente já começa a trabalhar a questão de cultura, de engajamento, de comprometimento, porque isso, no momento em que é feito, concluída a entrega de projeto, de treinamento, a gente começa a trabalhar efetivamente a entrega do resultado. E a entrega do resultado passa por entender a necessidade do cliente, que é o que as meninas trouxeram, e a gente começar a trabalhar o que de fato faz sentido em termos de resultado, de indicador, de negócio, de engajamento, de comprometimento dos nossos associados. Então, de fato, é uma esteira que passa por todas essas etapas e que no dia a dia, porque esse processo ele sempre tem que ter como objetivo a melhoria contínua, é que a gente começa de fato, a viver todo esse ciclo que culmina na satisfação e no sucesso do cliente. E consequentemente, uma experiência de excelência. É isso aí, maravilha, né? É engraçado que como tudo é sobre pessoas, né? Tudo é sobre pessoas. Sempre. Né? A Lu trouxe aí um ponto interessante sobre os associados, né? Que a gente conta que vão lá na ponta entregar esse sucesso. Nós gravamos um episódio que quem está em casa vai assistir depois, que a gente falou muito sobre a formação de cada associado, a entrega e performance, que é algo que aqui na Algartec a gente acompanha e busca muito isso, né? E aí até indo um pouquinho mais a fundo sobre o legado que o Grupo Algar e a nossa missão que a gente tem aí, que é sobre ser gente servindo gente. Então, no final, a gente sempre acaba na característica de desenvolver pessoas para que elas entreguem resultados, entreguem cada vez um valor melhor para o nosso cliente. E aí, voltando lá para o nosso tema, garantindo o sucesso do cliente. Né, gente? É tudo sobre pessoas, não tem jeito. Mas beleza, meninas. Eu queria trazer aqui uma provocação para vocês me darem a opinião de vocês sobre dificuldades. O que é o mais difícil? Acho que a Elaine aí poderia falar várias coisas, né, Elaine? O que é mais difícil? O que se torna mais desafiador? Quando o cliente, que já é nosso, entra com um projeto e traz aí questões separadas de foco, né? Às vezes quer frentes diferentes de trabalho. O que desafia mais você e o seu time? E também depois queria ouvir um pouquinho das meninas sobre isso. Eu acho que o primeiro desafio em qualquer projeto que a gente pega aqui é o prazo. Prazo. É muito desafiador, porque assim, na maioria das vezes, quando chega ou um projeto novo, seja de cliente que já está aqui com a gente, ou um cliente novo, o prazo, ele nunca é suficiente. Eu acho que a gente costuma dizer que o prazo nunca é o que a gente queria. Mas aqui dentro da Tec, eu acho que o perfil das pessoas, elas já parece que já entram com esse perfil de desafiador. A gente tem parece que está na veia da gente desafiar com relação a prazo. Mas eu acho que também é a questão do engajamento, porque assim, as equipes, elas trabalham com as atividades no dia a dia. E quando eu entro com um projeto, eu preciso negociar ali. Eu negocio com o time da Fabi, com o time do Bruno, que é o quê? Eu preciso alinhar a atividade que esse analista está fazendo com a atividade desse novo projeto. Porque eu também não posso impactar as atividades dos meus outros clientes. Lá no final. Então, é um papel de maestro, né, Elaine? Literalmente. É aquela equilibrista de pratos ali também, segura aqui, segura ali. E aí a gente tem que entender qual que é a prioridade. A gente trabalha muito aqui com priorização. Isso é um desafio, porque às vezes eu estou com 2 clientes aqui ou 2 projetos na mesma balança. Então, a gente tem que dividir tempo de analista. Mas no final, sempre dá certo. A gente passa um aperto, mas é muito bacana. É porque a gente vê o engajamento dos times. Eu acho que mesmo diante das dificuldades de prazo, eu tenho um desafio enorme que é a questão de orçamento. Então, dentro do meu projeto ali, dentro da área, quando chega uma nova demanda, não é só o prazo. Além do prazo, eu preciso também entregar esse projeto dentro do orçamento que foi proposto. Pessoas, orçamento, prazo. Qualidade. A qualidade da entrega. Porque não adianta, eu preciso recrutar, 100 pessoas. Em uma semana? Em uma semana. Eu consigo. Mas
na hora da entrega, a entrega ela não é bem feita, ela não é dentro do perfil que a gente precisa, e aí isso começa a refletir. Começa a refletir já de cara no treinamento. Sim. Porque às vezes o menino desiste Uhum. de fazer o treinamento, ele desiste quando ele começa o atendimento ou ele não se adequa na operação. Então, os desafios são enormes. Eu acho que um dos maiores desafios são com relação a pessoas. Eu recrutar pessoas dentro do perfil que eu preciso. E esse eu vejo que é um desafio, assim, das organizações como um todo, né? Hoje em dia a gente vê isso e são pessoas formadas e preparadas para executar o que a gente quer, hoje em dia não é fácil. E nós também falamos no outro podcast sobre isso, sobre a pessoa se autoformar e se preparar para isso. Hoje em dia a gente tem acesso aí para livre de conteúdos na internet, de universidades, gente, cursos dentro do Brasil, fora do Brasil. E aí o Marco Túlio, que é o nosso diretor, comentou no outro podcast, ele falou, cada um é responsável por sua formação, pelo seu desenvolvimento. E aí é o que cabe aqui também no que você está colocando, né? A pessoa estando bem preparada e se ela quer, sim, o trabalho e o desafio, ela vai topar e vai jogar muito bem o jogo aqui para a gente entregar o sucesso, né? Mas legal, esse é um desafio mesmo. Não tem jeito, eu sei que é. São inúmeros, esse só apenas um. Apenas um, né? Esse sucesso, ele, né, no meu ponto de vista, ele é o principal, né? A gente pode ter várias expectativas, né? Mas o operador atendendo o cliente do nosso cliente com a qualidade que aquele que nos contratou espera, é o sucesso de fato desse projeto. As outras etapas todas podem ter sido perfeitas, mas se após o treinamento, quando ele estiver na sua posição de atendimento, executando o atendimento ao cliente dele, é ali que vai se concretizar o sucesso, que é um atendimento de excelência, um atendimento com atenção, com resolutividade, com a empatia, né, e o sentimento de dono, porque é para isso que ele nos contrata. Ele nos contrata para que o cliente dele seja bem atendido, seja servido, né? Exatamente. Então, o grande desafio, falando da área de treinamento, é esse, né? É tangibilizar no outro aquilo que precisa acontecer de fato para o cliente desse nosso cliente contratante. E toda a estratégia de treinamento tem que girar em torno de promover essa aprendizagem, de fazer com que esse novo associado entenda todo o processo, entenda todo o modelo de atendimento e coloque isso em prática de fato, porque aí é onde o aprendizado acontece, né? Quando eu transformo a informação na prática, na execução ali do dia a dia. E hoje, né, o grande desafio que a gente tem é ter um público que vem lá de recrutamento e seleção dentro desse perfil esperado, dentro desse brilho que a gente precisa para que ele se coloque como dono do negócio e ele se posicione como um solucionador. Exatamente. Né? E aí vira a chavinha, né? Exatamente. Vira a chavinha e ele entenda o foco dele ali no trabalho. E aí, no momento que ele chega na operação com essa bagagem, com esse conteúdo, como que a gente consegue estimular e manter esse brilho que a Fabi comentou? A gente foca principalmente nas lideranças, porque as lideranças ajudam a manter esse brilho e a desenvolver as habilidades que eles precisam para poder entregar aquele indicador, o resultado do cliente. Então, as lideranças, elas são estimuladas a trabalhar sessões de coaching, sessão de DHE, sempre focado no desenvolvimento do profissional dentro da empresa, estimulando ele ao autodesenvolvimento também, porque é importante, e também focado no negócio do cliente. Por isso que é importante que a gente sempre fala nas sessões que a gente promove com as lideranças, que eles precisam conhecer o cliente, o contrato do cliente, quais são os indicadores necessários para atingir o que está combinado no contrato do cliente, qual é o foco, qual é o impacto financeiro daqueles indicadores, como ele pode, no dia a dia, com os ritos que são definidos no modelo que a gente tem de gestão, para, de fato, conseguir extrair do associado a alta performance que a gente tanto quer e que o nosso cliente quer também. Por isso que ele veio até nós, né? Então, é muito importante
todo esse processo. A Lu já adiantou aqui um tema que eu ia trazer, né, para nós, porque, como eu disse, né, e aí nós falamos aqui, é tudo sobre pessoas. E aqui na Algartec, né, até contando ali um pouco para o pessoal de casa, nós temos programas de desenvolvimento aqui que acompanham todos os dias as pessoas que estão aqui conosco nessa jornada, né? Então, desde operadores, lideranças, supervisores, coordenadores e até o time de executivos. Esse é algo que a Algartec acredita e que o Grupo Algar como um todo faz. E aí, como a Lu muito bem disse, né, o desenvolvimento dessas pessoas, ele é básico para que a gente tenha pessoas preparadas e prontas para entregar aí no nosso desafio do dia a dia. Mas, Lu, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais de um programa que nós temos muito orgulho dele existir aqui na Algartec e que a Lu é uma das pessoas aí responsável, né, por ele, e ele se chama Protec. Conta pra gente, Lu, o que é o Protec, principalmente para o pessoal lá de casa conhecer e aí ficar até com vontade de trabalhar conosco aqui. Tá. Eu não vou contar só do Protec, vou contar de 2 programas. Então nós vamos conta. falar do Protec, que é, de fato, um modelo de gestão, é um programa estruturado para que as pessoas, de fato, alcancem a sua alta performance. Ele é baseado em entregas de indicadores personalizados por operação. Nós temos, sim, indicadores corporativos, Certo. mas nós iniciamos esse programa no segundo semestre de 2023, justamente tentando focar naquilo que faz diferença para o nosso cliente, pensando nessa experiência. Então, nós temos uma cesta de indicadores que são mensurados mensalmente, de acordo com a realidade de cada cliente e até suboperações dentro dos clientes. E através desse modelo de gestão que envolve as lideranças, a gente trabalha todo o desenvolvimento do associado para que ele se desenvolva, para que ele consiga contribuir de fato para aquele resultado. Sim. E aí a gente fala aqui de jornadas, né? Tanto do nosso cliente que nos contrata, do cliente dos nossos clientes e também da jornada do colaborador. Com o acompanhamento de todos esses indicadores, a gente faz, obviamente, depois da avaliação, do resultado, da entrega, um momento de celebração, onde os nossos associados que tiveram, de fato, um destaque na entrega dos indicadores, eles são reconhecidos através de um sorteio mensal e trimestral. Então, é um programa que, de fato, se vocês tiverem a possibilidade de acompanhar aí nos nossos canais internos e externos, vocês vão perceber o depoimento dos nossos associados, falando do quanto o programa muda vidas, auxilia eles a atingir objetivos pessoais. Então, a gente forma, desenvolve e reconhece. E retém, né? E retém, esses associados com certeza. Também. E retém e atrai novos associados também. Até porque agora, é um mega evento, né, exatamente, Lu? Super legal. Muito legal. Vem a dona Edna. É uma dinâmica super bacana que a gente, de fato, adora fazer, porque a gente sabe que isso gera engajamento e também modifica a vida das pessoas. Sim, e traz alegria, né? Traz. Bom, então deixa eu ver aqui se eu entendi. É um programa, o Protec, que ele tem indicadores definidos dentro das operações. Os operadores que atingem esses indicadores, eles se tornam aptos para serem sorteados nos sorteios mensais. Exatamente. E aí, faltou contar uma coisa muito importante, viu, gente? O que eles ganham nesse sorteio, Lu? Olha, eles são reconhecidos através do reconhecimento financeiro. Dinheiro, gente, é dinheiro. E que faz diferença na vida das pessoas. E então, conta assim, aí, Lu, os valores que a gente chega até 15 mil reais. A gente tem valores que podem variar de 200 a 15 mil reais. É muito então, demais. gente, assim, é de fato celebrar a conquista daqueles que se esforçaram para entregar os indicadores. E agora, desde o final do mês de outubro, a gente lançou uma outra ferramenta que é mais uma forma de reconhecer os nossos associados, que é o Game Pro. Conta aí pra que gente. É uma ferramenta onde o associado também consegue acumular pontos mediante a entrega dos seus indicadores. A gente tem uma lojinha lá com vários produtos legais e que, à medida que eles forem acumulando essas pontuações,
eles conseguem entrar e resgatar os Que prêmios que estão maravilha. lá disponíveis. Então, de acordo Então, com ele é vai mais uma alcançando entrega. os indicadores, ele pode ir Começa a juntando pontos pontuar. e vai comprando com esses Isso, indicadores coisas nessa exato. lojinha. Tudo online, Exatamente, tudo que é o online. Game Pro. Gente, que Exatamente, maravilha. exatamente. Que coisa boa, Lu. Essa é a comprovação do quanto a nossa empresa se preocupa de fato com o reconhecimento dos nossos associados. A gente trabalha em toda essa esteira de trazer as pessoas, de formar as pessoas, para desenvolvê-las para que elas entreguem resultado e reconhecer o esforço de fato das pessoas que entregam. E se sentirem felizes, preparados para Opa, fazer uma sempre. ótima, excelente entrega lá para o cliente do nosso cliente. Porque né? esse é o reflexo final. É isso. É o reconhecimento, né? O reconhecimento que gera a satisfação do nosso cliente, dos nossos clientes e do nosso associado, Sim. que também é muito importante. Tem algo que eu falo muito, assim, falo pro meu time, sempre falei, que é sobre a gente estar feliz. Estar feliz com o que você faz toda a diferença, né? Já é Exatamente. aí um Pes- meio caminho andado, Pessoas né? felizes e preparadas são Exatamente. capazes de fazer maravilhas. Exatamente. Né? É E isso aí é o mesmo. sucesso. E eu acho que Aí é o sucesso do cliente, Aí é o né? sucesso. eu acho que outro ponto importante também é assim, a gente sempre olhar pro negócio. Eu acho que é falar sobre melhoria contínua, né? O que a gente, o cliente está aqui, as operações estão funcionando. O que a gente consegue ainda fazer de diferencial para esse cliente? Sim. Né? Trabalhar com processos ágeis, né? A gente entender qual que é a fundo o negócio do nosso cliente e sempre buscar por essa excelência. Acho que isso faz também total diferença. Ah, com certeza. Exatamente. Um ponto legal sobre o gamification, né? Sim. Hoje essa geração nova, que é o nosso público que a gente está aqui, Público né? mais jovem, né, Mais Elaine? jovem. Mas eu vejo lá em casa, na minha casa que eu tenho, lógico, né? Que é uma idade menor, mas é a geração, que é o quê? É o desafio. É o desafio, eu vejo pelo meu filho que na escola tem um game para fazer tarefa e ele vai obtendo moedinhas para fazer trocas. E o gamification, eu acho que tem muito essa cara dessa geração nova que é desafiar, opa, peraí, eu vou conseguir, eu vou tirar os indicadores legais ali, de acordo com a operação, para quê? Para eu conseguir o prêmio ali. E eles se sentirem motivados, Exatamente. né, para isso. É uma forma que fala a linguagem dessa geração agora. Então, eu acho que é muito bacana isso, assim. Falar a língua, e a gente volta sobre pessoas. Exatamente. E uma outra coisa super bacana, os prêmios são diversificados. E aí Exato. cada um tem Tem o a poder de liberdade escolha de escolher. daquilo que gosta, que se identifica, que necessita. Uhum. Então, isso também traz um contexto de personalização importante para esse Exatamente. público, né? É a busca pelo reconhecimento que vai gerar o engajamento, a felicidade, né? O sentimento de fazer parte da empresa, de ser reconhecido por ela. E, de fato, é isso que a gente busca sempre. E isso é muito legal, porque acaba tornando uma roda viva, né? A gente tem ali pessoas que estão felizes, que entregam bons indicadores, que são premiadas no Protec ou Game Pro. E aí isso acaba, né, Elaine, te ajudando lá no comecinho do seu projeto, quando você tem um desafio de implementar uma operação de 200 operadores de uma vez só. E aí eles se conversam, né, gente? Eles falam, vem pra Tec, que aqui... Exatamente. É a linguagem, a linguagem dessa geração de hoje. E essa geração, ela gosta de desafios. Sim. Ela não gosta da monotonia. É não isso, gosta. é. Ela gosta, me dá um desafio que eu vou atrás. Eu falo, Elaine, engraçado que tem uma frase que eu gosto muito e que tem muito a ver com essa geração, que é assim, eles gostam de fazer pipoca com a panela aberta. Tem que ser com emoção. Emoção. Tem que ser com emoção, e aí você desperta essas pessoas e traz elas aí para jogar, né, falar a nossa língua e entregar o bom resultado lá, né? E a gente, né, enquanto staff, né, enquanto liderança, a gente precisa instigar isso neles, porque como eles gostam desses desafios, você fica ali na mesmice, não traz nada, eles vão saindo. É isso. Eles precisam... Essa geração hoje, ela é diferente. Antes, quando eu entrei, eu queria almejar. Quero subir. Hoje, essa geração, ela não olha tanto isso, mas ela olha o momento. O momento que eu estou aqui. O que eu vou conseguir com isso? Aonde que eu vou chegar? Mas é nesse
momento. Então, o gamification, o Protec, eu acho que ele veio para isso. Ele veio para instigar. Eu mesmo, quando tem os sorteios, eles me inserem, eu sempre recebo os convites, eu fico acompanhando, porque é uma energia muito bacana, demais, é muito né? gostosa. Eu fico acompanhando lá, uhul, e falo os nomes dos clientes, das operações. Isso é bacana, isso gera engajamento dos nossos associados. Isso. Principalmente quando é feito aqui no ao vivo, né, gente? Ah, é. Sempre. É gostoso. É importante falar, né, de quanto esse momento, ele é único, né, para os nossos associados. A gente faz as lives, né, que é transmitida para todas as regionais, e a gente ali, através do chat, eles vão se comunicando conosco, sugerindo alguns assuntos, colocando as hashtags das operações, torcendo. Nossa, eles A gente recebe algumas pessoas aqui que, inclusive, já aconteceu em vários momentos de pessoas que estão aqui conosco serem sorteadas, então a gente consegue captar toda essa emoção naquele momento, que é único, né? Então, e que faz muita diferença. E é muito gostoso ouvir as histórias, né? Sim. Eu já presenciei, tive a oportunidade de estar na entrega de alguns prêmios, e aí, às vezes, aquela pessoa que ganhou 5, 10, 15 mil reais, gente, poxa. Pura emoção. É muito gostoso. E aí ele traz, né? Eu precisava muito isso para a cirurgia da minha mãe, ou precisava por alguma questão de saúde da minha filha, ou da família. Ou regularizar uma questão financeira. Sim. Por isso que eu falei, a gente ajuda, através desse reconhecimento, para que eles consigam atingir objetivos pessoais. É isso. Aí não tem como não ficar feliz trabalhando aqui na Algartec, não é? Fala Exatamente. sério, gente. E aí ele fica feliz e continua. E aí eu acho que a gente volta para a temática do sucesso do cliente com o sentido de ter pessoas mais experientes. Quanto maior a experiência, maior a senioridade naquele atendimento, melhor a condução, melhor a resolutividade. E aí a gente concretiza isso com o sucesso daquele cliente que nos contratou. E aí tem um case de sucesso, né? A gente tem isso como um reflexo para mostrar para o mercado que a Algartec é a melhor nessa prestação de serviço. Exatamente. É isso mesmo. No final das contas, é deixar o cliente feliz, né? Exatamente. E interessante que é o início, é a jornada toda. Para que esse associado ali se sinta seguro no seu atendimento, se sinta feliz, lá no início da jornada desse cliente, ela precisa seguir certinha. É isso. Eu preciso definir muito bem as métricas desse cliente para ficar claro para todo mundo. Preciso ter os processos muito bem definidos aqui dentro. Durante o processo de implantação, eu preciso ter esse caminho muito bem definido. Porque se eu não sigo esse caminho durante a implantação, quando começa lá a operação, aí dá ruim. E aí dá ruim, mas aí a gente também ajusta. Né? A gente ajusta a rota, mas ela é mais difícil. Mas quando eu começo com essa implantação, eu consigo alinhar com o cliente qual que é a necessidade dele, qual que é a dor dele, e isso traz para a gente, para entender, não, essa métrica aqui, a gente vai estar mais alinhada ao seu negócio do que essa aqui. E aí, quando chegar para eu entregar essa operação para o gerente, para o coordenador que está lá no front, né? Que é o que vai segurar o rojão depois. Sim. Porque a gente entra, a Fabi ainda fica. Sempre, né? Sempre tem a Fabi. A Fabi é início, meio e fim. Mas, por exemplo, projetos, ele vai até certo ponto. Depois ele sai. Por exemplo, eu não vivo isso com a Fabi, com a Lu. Mas eu tenho que traçar esse caminho, tenho que fazer uma boa entrega para que tudo isso aconteça. Porque senão é amarradinho ali. Não, vamos ajustar isso aqui para voltar para o caminho. Então, a jornada inteira, ela precisa ser certinha. E o projeto bem estruturado, Lu, faz com que, Elaine, que tudo isso aconteça. Exatamente. Porque quando a gente tem a fase de implantação do projeto com muitas falhas, a gente tem perdas enormes na fase de implantação em si. E reflete também, lá depois, poxa, esse processo ele não foi mapeado.
E corrigir é mais difícil. É muito pior. Corrigir é mais difícil, fica mais caro, porque eu vou demandar de outras equipes que às vezes já está desalocada do projeto. Então, essa parte de projetos, ela precisa estar muito bem alinhada, muito bem acompanhada. É o e papel detalhe, do né? maestro. Um monte de detalhezinho. Na fase de projeto são reuniões intensas, né, Elaine? Exatamente. E a Elaine tem que olhar cada detalhe, assim, né? Porque cada equipe, ela olha o seu. É. Tem o pessoal de treinamento, qualidade, tem o pessoal da TI que só olha ali, tem o pessoal de recrutamento. Tá cada um olhando o seu quadrado, né, Elaine? Exatamente, eu tenho que olhar para todos. A sua visão é aquela visão que sobe lá no helicóptero e olha de cima, Exatamente. todo mundo se tá Garante funcionando. E muitas vezes eu tenho que entrar no beat para entender. Porque eu preciso entender o que tá passando, qual que é a dor da Fabiana. Entendeu? Exatamente. Gargalos. Porque a Fabiana, em treinamento, ela vai falar assim, Elaine, essa parte não tá legal. A gente precisa falar com o cliente, precisa voltar no comercial. A parte de TI, fala assim, a gente precisa de um sistema aqui. Volta com o cliente. Então, tem que conversar, gerenciar a ansiedade do time. Então... E a gente volta na pessoa. Sempre sobre. Isso, não tem jeito. E o legal é que, assim, todas vocês, né, gente, todas nós estamos aqui na Algar há muitos anos, né? Sim. A gente pode contar essa parte? Ai, vai contar a idade. idade. Não, porque vai denunciar a idade. Acho que a gente pode deixar de lado. Mas eu queria só contar para quem está lá em casa nos assistindo que a gente está aqui com profissionais muito experientes nessa mesa, que estão contando aqui tudo que vocês fazem no dia a dia e que isso também conta muito, né? E eu quero trazer a reflexão para a experiência, né? Mas por quê? Porque vocês também são pessoas que quiseram, que toparam, que gostam do desafio e que trabalham felizes, né? Que estão aqui para isso. Exato. Com certeza. Ô, Fabi, mas eu queria te trazer uma outra pergunta e aqui uma reflexão para a gente falar sobre treinamento, né? Sim. Vamos lá, vamos ver assim, Bora. como, né? Se tem uma forma, se lá na sua área tem uma forma que vocês sabem medir. Como medir o impacto que um bom treinamento tem lá na entrega final, na experiência do cliente? É possível fazer isso? Sim, muito possível. Porque todo treinamento, ele gera uma mudança de comportamento, né? Comportamento no seguinte sentido, eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi, né? E colocando em prática, quando eu falo de um processo de formação, se eu entrego uma curva de aprendizado, que é o quanto esse novo associado de forma rápida atinge as suas metas, automaticamente eu tenho um parâmetro de comparação dos seus resultados dentro daquela expectativa, dentro do sucesso. Sim. Né? Então, a gente mensura o acompanhamento dessa curva, acompanhando todos os indicadores, esses indicadores tanto de produtividade, quanto de performance e satisfação. Então, todas as operações lá na implantação já se define quais são os indicadores importantes para o negócio. E a partir deles a gente compara se eu estou dentro, se eu estou abaixo, se eu estou superando esses indicadores. Se eu estou abaixo, eu preciso fazer todo um trabalho de aprofundamento da causa raiz, gerar um diagnóstico para entender quais são essas oportunidades e, a partir dali, estruturar um plano de ação. Esse plano de ação com o objetivo de tratar essa causa raiz e evoluir no resultado. E aí, comparando o resultado antes e depois, eu comprovo se houve resultado ou não daquele treinamento, né? Que foi satisfatório, né? Exatamente. A gente sempre parte de um as-is. Esse as-is me diz onde eu estou, se eu estou dentro daquilo que é esperado, se eu não estou, qual é a causa, e dentro dessa causa, qual é a ação que vai resolver esse problema, né? E aí a área de treinamento atua muito nesse contexto também. Lá na fase de implantação, eu cuido da formação, a capacitação desse novo associado. Sim. Depois que eu entrego, aí já entro com um contexto de melhoria contínua, de educação continuada, de evolução nessa entrega, né? E essa evolução, eu trabalho isso comparando sempre o antes e o depois. Como eu estou hoje, como eu fico pós-ação, é o que vai medir se aquela ação foi eficaz ou não. Isso conversa muito com a parte do modelo de gestão que a gente fala aqui, né? Sim. A Fabi trabalha o desenvolvimento do associado e a gente trabalha como a liderança
vai conseguir se desenvolver também, porque é necessário, e desenvolver o associado. Então, a gente passa também por análise de causa raiz, o que a liderança precisa fazer para que aquele nosso associado consiga, de fato, atingir os indicadores, a performance esperada. Então, de fato, é um processo que envolve várias áreas, né? Treinamento, a própria operação, porque a operação é responsável por fazer, de fato, essa engrenagem girar, e sempre focado nos indicadores que geram valor para o cliente. Óbvio que nós temos também os nossos indicadores corporativos, mas que também conversam com os indicadores de cliente, né? E como pegar todo esse trabalho e gerar o resultado esperado. E aí, como medir isso? Através das entregas de indicadores, com a evolução do nosso associado dentro daquela cesta de indicadores da operação, né? A gente olha muito dentro do modelo de gestão do Protec, a evolução dos associados, que a gente chama de elegíveis, né? Como que vem essa evolução ao longo do tempo. A gente já tem, quando a gente compara 2023 com 2024, olhando para os indicadores corporativos, exemplo, turnover, a gente vê já uma evolução. É isso aí que eu já ia te perguntar, Lu. Isso faz diferença. Conta pra gente aí exatamente o que eu perguntei para a Fabi sobre o resultado, né? O resultado dos projetos, né, que você mencionou. O Protec, o game, né? A gamification também. Como que isso traz resultados? Como é que vocês conseguem perceber e entender o quanto isso faz diferença, de fato, para a organização? Isso é um pouquinho do que eu já falei aqui, mas é acompanhar os indicadores que são corporativos, fazer essa comparação do antes e depois que a Fabi trouxe, olhar para os indicadores do negócio e acompanhar a evolução, olhar essa evolução refletindo no resultado da organização, da nossa empresa, e acompanhando e monitorando, sempre focando em o que a gente pode fazer, em qual processo a gente pode atuar para garantir sempre a melhoria contínua do nosso negócio. Então, trabalhar indicadores dos nossos clientes e ver o reflexo disso no resultado da nossa organização. Vigília constante, né? Exatamente. Nesses númerozinhos. Exatamente. Subindo, entregando. Exatamente. E aí fazendo follow-up lá com o cliente, né? E ter ações, né? Para direcionar as pessoas para a entrega desse resultado. Né? A gente, recentemente, sempre faz um trabalho de reciclagem, né, com as lideranças. A gente fez, inclusive, nesses últimos dias, uma reciclagem com um grupo grande de supervisores de uma das operações do segmento de saúde que nós temos aqui. Então, isso também, né, ter treinamentos contínuos, reciclagens, relembrar as pessoas de processos que elas precisam seguir, de ritos que são importantes, também fazem a diferença. Sem contar na parte qualitativa, que é a celebração, que a gente já falou um pouco aqui também. Que é despertar a emoção ali das pessoas, né? A felicidade que a gente mencionou aqui, né? Exatamente. Que aí a gente consegue manter os nossos associados e entra todo num ciclo que a gente já falou aqui, de entregas mais seniors, de pessoas mais preparadas e que reflete lá no final. Isso é muito gostoso de ver, né? E aí, lá na ponta do cliente, acho que a Fabi acaba tendo um contato direto com eles, né, Fabi? Muito forte. Como é que constante. Assim, o cliente, ele sente, ele vê tudo, né? Sim. Ele tá aqui, ele vê a qualidade que a gente coloca, os processos definidos, delimitados, e ele tá muito perto, né, Elaine? Eu não sei se lá na sua área também o cliente entra ou não. É só entra também? Entra. A gente tem contato desde o início já do projeto. A gente tem contato direto com esse cliente. Por quê? Porque a gente vai entender qual que é a expectativa dele. Sim. Para quando que ele quer, quais são as dificuldades, porque às vezes durante ali da negociação isso não vem tão claro. Nem o cliente às vezes sabe. E a gente, durante essas reuniões, nós vamos entender
essas dificuldades do cliente. Porque às vezes é uma dificuldade de sistêmica, que a gente vai trazer uma solução para ele. Sim. É a dificuldade da parte de processo. Nossa, eu não tenho nada mapeado. Vocês me ajudam? Claro, estamos aqui para isso. Sempre. Meu nome é Bora. Meu nome é Bora. Exatamente. E muitas vezes, durante essa caminhada e durante o projeto, a gente dá sessão de consultoria mesmo para esse cliente, para ensinar ele, às vezes, qual que é a melhor prática de se fazer. Então, esse contato com o cliente, ele é já desde lá do início, da reunião de kickoff, onde a gente apresenta para ele o que vai ser implantado, como que nós vamos conduzir esse projeto, quais são as pessoas com que ele vai ter contato direto ali durante o projeto. Né? Envolver o cliente. Então, como que nós vamos fazer esse report para ele? Quantas vezes, qual que é a periodicidade que nós vamos fazer a reunião para fazer o ponto de controle? Porque o projeto, quando ele entra, não é só, olha, toma aqui a proposta, vocês implantam. É um processo transparente, né? Não, o tempo e todo. assim, ele é conjunto. Legal. Ele precisa ser conjunto com o cliente. É sistema, pessoas, processos. Então, ele é parceria mesmo, durante todo o projeto ali. E acaba assim, que no início desse projeto, o cliente ele tem muito contato comigo, com a Fabi, ou às vezes o Bruno, com o coordenador da operação. São as pessoas que ele mais vai ter contato durante o projeto. Por quê? Porque são pessoas chaves ali no caminhar. E às vezes, para as outras equipes, aí eu sou porta-voz. Quando eu vejo necessidade de levar a TI, coloco a TI dele para conversar com a nossa TI. Mas no caminhar ali, são algumas pessoas chaves que vão ter contato com ele. E aí você vai equilibrando tudo A gente cria isso. laços. Dependendo do cliente, a gente cria até laços com esse gostoso, cliente. né? É Mas muito isso gostoso. É bom, gente. Isso é bom demais. Mas assim, às vezes é até difícil. Nossa, acabou. Às vezes tem projeto que é muito bacana de que tocar. a gente entrega, né? É um filho, né? É quase uma gestação, É muito assim, bom. não de 9 meses, porque a gente nunca tem esse prazo. Eu vou falar de um exemplo aqui da Black, né? Que a gente tá em época de Black Friday. E essa semana a gente entregou de um dos nossos clientes. E eu vim aqui pessoalmente. Eu raramente venho, que a gente fica de home. A gente fica de home office, Mas né? nesses eventos eu venho, porque é muito bom ver a energia e falar assim, poxa, a gente está trabalhando faz 2 meses, deu filho. certo, nasceu. Olha o sucesso aí. Isso é muito bom para as equipes. As equipes vieram, que sempre fica de home, vem para cá. Aí o cliente estava aqui, a gente teve contato, ele viu como é que estava o site. É gostoso demais. E isso é muito bom, ver o resultado. Eu sou suspeita, porque eu, como marketing, né, eu adoro relacionamento, estar junto com as pessoas, estar por perto, e essa parte aí, eu sei que ela faz mesmo muita diferença. Ela é um momento que a gente fala assim, poxa, valeu a pena todo o esforço, todo o estresse. Ai, gente, que bate-papo gostoso aqui com vocês. A gente ficaria aqui mais um tempão conversando, né? Com certeza. Bom, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Quem sabe a gente faz depois mais um pouquinho, né, de bate-papo aí. Ficou todo mundo com gostinho de quero mais. Nosso assunto é profundo, né, gente? E gostoso. Amplo, né? Dá pra gente... Mas é gostoso de falar. É gostoso. Dá pra gente falar de tudo. É o que a gente vive, né? Falar do que a gente vive não é tão difícil, né? Todo dia, né? Todo dia, isso aí. Quero encerrar aqui, mas deixando um recado para vocês assistirem, gente. Nós temos vários outros do Cast Experience, que é o podcast da Algartec. Muito obrigada, Elaine, Lu, Fabi. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Pela participação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo convite, Camila. Foi ótimo. Esse ótimo. conteúdo maravilhoso aí pro público que tá assistindo lá no sofá de casa, no computador, no celular. Acompanhem nossos podcasts. Obrigada e até mais. Tchau!